Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. E pessoal, acabou de terminar as prévias da Classic Physique. Eu ainda tô aqui, mano. Cara, tô assim, ainda um pouco eufórico, entendeu? Porque foi incrível. Mano, que é top 3 fenomenal. Mike Sommerfeld, Ramondino e Ruff Diesel. Pra vocês terem uma noção do que aconteceu, eles no último confronto eles fizeram o que aconteceu lá em 2024. E isso me fez acreditar que muito provavelmente para os árbitros o Ramon ele saiu em vantagem, porque lá em 2024 começou primeiro com o Mike Sommerfeld no centro, depois o Urs Kalesinski que foi pro meio e por último o Siban, ele tomou ali, né, o centro do palco e geralmente, né, isso aí indica que o cara saiu numa vantagem, tá certo? É claro que tendo em vista que o show ele foi bem próximo, e aqui eu já quero deixar claro uma coisa, tá? Como eu prometi lá nos stories, eu vou tentar ser o mais imparcial possível, tá certo? Então, assim, apesar de eu estar aqui eufórico, cara, eu consigo ainda ter uma visão imparcial. Sei que eu vou desagradar muita gente aí, até porque eu fiz uma coisa, cara, que eu não deveria ter feito. Eu fui lá no Instagram, vi uma postagem do pessoal comentando, né, como é que tá essa batalha e, mano, 90% do pessoal tá achando, tá tendo essa visão de que o Ramon esculachou tanto o Ruff quanto o Mike. E pelo que me parece, a maior parte do público tá achando que se tiver uma batalha aqui é entre o Ramon e o Ruff. Já adianto pra vocês, tá, pessoal? Assim, eu preciso ser sincero até comigo mesmo, entendeu? Pra me ficar tranquilo, a minha consciência, senão eu não consigo. Não é Ramon versus Ruff, não é. É Mike versus Ramon. Pelo menos essa foi a visão que eu tive. O Ruff, cara, ele tá assim incrível. Assim que ele entrou, no primeiro frame que mostrou semi-relaxado de frente dele, mano, eu fiquei assustado. Eu falei, cara, eu nunca vi o Ruff Diesel tão bizarro como ele tá agora. Cintura muito fina. Enfim, o cara tem uma estrutura, tem uma estética absurda. E parece que ele. Parece não, ele trouxe o prime dele. Mas parecia que ele tava assim muito à frente do resto da line-up, sabe? E aqui nesse confronto dos três, né? Dá pra ver que não foi uma coisa tão assim absurda em termos de disparidade com os outros atletas, tá? Ele tá assim ainda com a leve camada de água ali que dá pra ver em certos momentos que ele não tá trazendo tanto detalhes em certas regiões, porém assim, ainda assim um físico absurdo. E em relação ao Ramon, cara, é uma das melhores versões dele, sem sombra de dúvidas. O pico, a finalização foi muito boa, ele tá cheio, tá denso. As poses, isso aqui é algo bem importante pra falar com vocês, tá certo? Eu tava acompanhando com o André Pierin. Mano, o cara é sensacional, curto muito ele, ele sabe disso, tenho muito respeito por ele. E as poses que o André Pierin estavam me mostrando, cara, o Ramon tava executando de um jeito impressionante, tá? Tava realmente muito afiado. Só que é aquilo, né, pessoal? Você posar bem nos bastidores é diferente de você posar bem no palco, porque tem um nervosismo, tem um cansaço, tem tudo isso. Então a tendência é que o Ramon, agora trabalhando com o André Pierin, ele vai lapidar ainda cada vez mais essas poses. Ele teve um salto muito grande se comparado com o ano passado, nem se compara, tá certo? Mas algumas poses ainda não estão no seu prime 100%, tá certo? Ele tava errando claramente, eu vou mostrar aqui pra vocês tudo isso no vídeo. Sobre o Mike Sommerfeld, mano, eu não curto muito ele. Cara, eu preciso ser sincero com vocês, tá? É mais na questão de personalidade. E olha que eu acompanho bastante ele, vejo muitos vídeos dele. Quem me acompanha aqui desde 2021 sabe o porquê eu não curto muito a personalidade dele, né, cara? Em 2021 eu falei que ele e o Ramon tinham uma das melhores linhas do Mr. Olympia. Assim que ele ficou ao lado do Ramon, eu falei isso. Eu falei, mano, olha o duplo bíceps de frente desse cara, é um absurdo. Mas eu sempre tive, tá? Esse lado aí meu de que não curto muito a personalidade dele, então talvez isso influencie um pouco na minha análise, porém eu vou tentar passar aqui uma visão mais técnica para vocês. Eu já preciso logo, obviamente, né, falar uma coisa aqui muito importante. O Mike Sommerfeld ele passou por um estresse absurdo essa semana, dá pra dizer até que foi eu que causei isso, né, cara, porque foi eu que trouxe à tona novamente esse assunto lá da altura dele, tá certo? E, mano, eu tava falando isso desde 2024, eu precisava falar sobre isso agora em 2025 também de novo, né, cara, porque tava injusto. Mas, cara, mesmo batendo 92 quilos, eu não sei porque o pessoal tá falando que ele tá menor, que ele tá pequeno, perdeu volume. Cara, eu não vi isso. Esse cara realmente... Olha, mano, assim, não curto a personalidade dele, mas eu tenho que falar. Méritos tem que ser dado a quem merece. É fato isso aqui, tá? Não temos que ser injusto. O cara trabalha demais, muito profissional em relação ao que ele conseguiu trazer pro palco, mesmo depois de tudo isso, cara. A mente desse maluco aí é diferenciada até em relação a isso, porque assim, com o estresse que ele passou com esse corte de peso brusco na reta final, meu Deus, o cara conseguiu subir desse jeito.
né? Então, assim, a previsão mais certa, acreditou que foi a do Jorlan, né, cara? Ele falou isso, ele falou, pô, eu acho que o Mike Summerfield tendo esse corte de peso, talvez ele traga um nível de condição que ele nunca trouxe. Eu acho que realmente ele chegou muito próximo disso, sabe? Não tô falando que ele tá superior a 2024, não é isso, mas, cara, a versão dele, assim, não tá muito inferior, sabe? Ele tá... Mano, ele ficou muito impressionante ainda, velho. Realmente fiquei muito impressionado com o Mike Summerfield. E agora, pessoal, a parte mais importante aqui do vídeo, que no caso é sobre as poses. Primeiro eu quero deixar aqui algo bem importante pra vocês, tá? Como vocês sabem, eu vi as poses do Ramon antes dele pisar no palco. Meio que acompanhei ali, né, cara, um pouco do trabalho que o André Pierin tava fazendo. Tivemos ali umas conversas bem bacanas. É um cara muito gente boa, tá? Falamos bastante sobre poses. É um cara que tem uma visão bem parecida com a minha. Respeito muito ele. E, velho, eu vou falar uma coisa aqui logo, vou adiantar um pouco pra vocês, tá? As poses que o Ramon fez no palco não estavam 100% replicadas de como ele fez no treino. É claro que isso é algo esperado, até porque no palco tem um nervosismo, você tá posando ao lado dos outros atletas, não tem a referência do espelho, também não tem um coach ali, né, te corrigindo a todo momento, tá certo? Isso, claro, né, é algo que afeta negativamente, porque é meio que no palco ali você tá sozinho, depende só de você, depende do teu emocional, depende do teu controle, né, cara, do teu corpo. Às vezes, né, cara, a mente tá em outro lugar, ou senão você tá ali tomado pela pressão, tu não consegue executar tudo do jeito que você tava treinando. Isso aconteceu um pouco sim com o Dino, tá? Algumas poses ele conseguiu replicar muito bem, como por exemplo, o peitoral de lado. Falei pra vocês, cara, o peitoral de lado do Ramon tava um absurdo. E, mano, mesmo que no palco ainda não estivesse 100% em todos os momentos, teve algumas vezes que ele conseguiu executar a pose assim, do jeito que ele tava treinando e, cara, ficou impressionante. Porém, a pose que mais sofreu, a que ele mais deixou a desejar, foi aqui no duplo bíceps de frente, como vocês podem ver. Não tá certo? Perfeitamente executada como ele estava executando no treino. Inclusive, depois eu vou abrir um leque aqui, tá certo? Vou falar bastante aí sobre essa pose aqui, algumas vertentes ali que eu queria conversar com vocês, tá certo? Eu acredito que depois das finais dá pra gente falar um pouco mais sobre isso. Só que vamos falar do que temos aqui, que no caso é o Mike Summerfield de um jeito absurdo. E como eu falei pra vocês, cara, esse duplo bíceps de frente dele aqui não me parece, entendeu? Uma versão super drasticamente reduzida do que foi lá em 2024. Na verdade, cara, tá extremamente semelhante, o que me deixou muito impressionado. Temos o Huff Diesel definitivamente na sua melhor versão, mas já conseguimos perceber um pouco ali de camada de água aqui, ó, na perna dele. Você vê que os adutores dele, essa relação aqui do sartório saindo dos adutores, ele não tá tão seco assim como, por exemplo, do Mike Summerfield, tá certo? O Ramon Dino, ele tá, na verdade, com um problema de ativação. Ele poderia sim estar com as pernas mais marcadas, especialmente aqui no reto femoral. Você vê que a separação do reto femoral, dividindo, né, cara, com vasto lateral e com vasto medial, não tá tão perfeita como, por exemplo, a do Mike Summerfield, que você vê o vinco bem marcado. O Huff Diesel também tem essa questão aqui muito mais acentuada do que o do Ramon. E também, né, pessoal, isso obviamente acaba impactando na sensação de condicionamento do atleta, tá certo? É claro que o Ramon ele tava super condicionado, mas olhando pra pose como um todo, ele parece que fica mais liso, né, cara? Porque de fato ele tá, afinal ele não tá conseguindo ativar tão bem as pernas dele, tá certo? Isso aqui vem muito por conta do jeito que ele tá posicionando o tronco justamente com o quadril. E é uma coisa que eu falo pra vocês, tá? A pose de 2023 do Ramon, ela era tão boa justamente porque ele conseguia ativar tudo ao mesmo tempo. E aqui, pessoal, fazendo essa pose, né, que é uma variação até semelhante, mas ainda assim tem suas diferenças. Por exemplo, agora ele adiciona o vácuo, agora ele tá mais de frente com o tronco dele, ele não tá tão lateralizado como ele tava, o quadril também não tá sendo tão jogado aqui pra direita, no caso para a esquerda na nossa perspectiva, e quando ele fazia essa jogada de quadril, ele conseguia ativar mais os adutores dele, e também, claro, né, o sartório ele ficava mais esticado, porque vale lembrar, tá certo? O quadril e o joelho são partes fundamentais quando você quer ativar o teu sartório, tá certo? Porque é a região ali, né, de origem e de inserção que é atrás do teu joelho, tá certo? Então quando você consegue criar, né, cara, a parte proximal da parte distal, essa tensão, né, cara, de alongamento, tu vai empurrar o músculo pra frente. Coisa que, por exemplo, tá acontecendo com essa perna aqui do Huff Diesel. Então, pessoal, essa falta de ativação nas pernas aqui do Ramon acabou que jogou muito negativamente contra ele, tá certo? Porém, eu também preciso ser bem sincero com vocês, assim, cara, eu tô até com receio de postar esse vídeo, confesso, tá? Mas eu preciso ser sincero, até porque é o que eu sempre faço aqui no canal, tá? Eu acho que mesmo que o Ramon ele tivesse ativando a perna dele, por conta do posicionamento que ele tá nessa pose, ele ainda assim, cara, seria derrotado pelo Mike Summerfield nessa pose, tá? Sendo
honesto assim, mano, não tem nem comparação aqui. O Mike Summerfield, ele tá bem superior no duplo bíceps de frente. Eu não sei porque tem algumas pessoas achando que o Ramon tá melhor do que o Mike nessa pose. Realmente eu não consigo ver lógica nisso. O Mike, ele tá ainda com a dorsal bem larga, o V-taper dele é absurdo. E vale lembrar, foi por esse motivo que ele ganhou do Siban nessa pose no ano passado. Cara, assim, o Mike, eu sei, pessoal, é difícil gostar do cara. Ele parece um vilão, mano, ainda mais que esse bigode, com essa cara dele, olha isso aqui, velho. É complicado, mas o cara é muito bom, velho. Então méritos tem que ser dado a quem merece. Pô, Carlos, mas pera aí, e o Huff? Olha o duplo bíceps de frente do Huff, cara, tá impressionante, tá fantástico de verdade, tá? A cintura, olha o quadril desse cara, é o V, é a parte superior mais bonita em termos de silhueta, tá certo? Em termos de contraste de quadril com largura de dorsal. A proporção dele da pose também tá excelente. Mas, cara, ele não tá ainda com volume pra bater de frente com esses dois caras. Mike Summerfield e Ramon estão monstruosos. Olha o tamanho do braço do Mike, do Ramon, que é o maior, sem dúvida, dessa line-up, em comparação com o do Huff. A perna do Huff tá fenomenal, o VAR com a dorsal, tudo muito bacana. Mas o braço dele, cara, tá chamando a atenção de maneira negativa. Eu acredito que ao decorrer do confronto você vai ver o porquê. Eu acredito que dá pra descartar um pouco o Huff dessa batalha, tá, cara? É uma batalha realmente Mike e Ramon, porque os dois são bem volumosos, são bem estéticos. Mas nessa pose aqui, pessoal, me desculpa, tá certo? A honestidade aí, cara. Mas eu tenho que falar porque senão eu não durmo, velho. Eu não durmo, tá? O Mike, ele tá bem superior ao Ramon no duplo bíceps de frente, tá bom? Eu não sei se vocês lembram, né, cara, mas quando o Mike, ele ficou ao lado do Siban, e eu falei pra vocês, né, cara, que era uma pose muito parelha, eu vi muita gente falando, nossa, não, cara, mas o Siban esculachou o Mike no duplo bíceps de frente. Aí eu falei, não, cara, não foi assim, tá? E depois que surgiu a imagem dos dois, assim, mais de baixo, né, da visão dos árbitros, aí eu acho que vocês conseguiram ver definitivamente como o Mike, ele tava bom, entendeu? Cara, se daqui de cima eu tô vendo a diferença que tem no V-taper dos dois, imagina de uma visão mais baixa. Cara, deve ter uma diferença bem grande, tá, pessoal? Infelizmente. Eu acho que pro Ramon bater de frente com o Mike nessa pose, ele precisa voltar a executar, assim, a pose de 2023, sabe? De maneira, assim, idêntica ao que ele fazia, tá? Mas isso é papo pra outro vídeo, tá certo? Porque é mais complexo do que somente isso, uma volta a executar não, tá? É um assunto que a gente vai abrir um leque aí bem grande ainda. Indo agora, pessoal, pro peitoral de lado, aqui eu fiquei muito feliz, cara, de ver o Ramon executando essa pose. Ele tá bem cheio, o ombro muito bonito, cara, a proporção com o braço, com o antebraço, o peito dele também tá cheio, a perna, cara, olha a perna do Ramon, a proporção que tem de posterior de perna, de parte frontal da perna e do glúteo. Mano, simplesmente assim, perfeito, tá? Essa proporção dele tá perfeita nessa pose. O Mike Summerfield, sim, ele é um cara mais bruto, né, cara? Você olha pra ele, você até se assusta, né, cara? Com a largura que ele tem de ombro a ombro, com o volume, com a largura do peito dele, né, cara? Isso aqui é um absurdo. E quando você vê o contraste que faz com a linha de cintura, aí é que você realmente tem essa sensação, né, cara, de imponência de um cara, assim, realmente monstruoso, tá? Porém, essa falta de glúteo, cara, dele me incomoda, tá? Você olha pro peito, pro ombro, pro braço, tudo muito grande, a perna também grande, o posterior de perna muito grande, mas esse glúteo dele, cara, é complicado, mano, entendeu? O Huff, ele não tá nessa batalha, tá? O peitoral de lado dele é muito bom, cara, mas o frame dele não é tão impressionante. Se você for olhar, o Huff Diesel é tipo um Ramon em relação à proporção, só que menos impressionante. Por quê? Primeiro, ele não tem um posterior de perna do Ramon. Segundo, ele não tem a altura do Ramon, então acaba que ele fica um pouco mais ofuscado na pose, tá certo? Mesmo que ele fique bem alto, né, tem uma postura bem ereta aqui, acaba que não chama atenção. Então, eu vou descartar um pouco o Huff por enquanto. Não é desrespeitando ele, tá, pessoal? Não é isso. Eu acho que o Huff, ele tá um absurdo, mas realmente aqui é Ramon e Mike Summerfield. Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu acho que o Ramon, ele tá melhor, tá? A proporção dele é o que eu sempre falei pra vocês. Eu acho que proporção no peitoral de lado vale muito. Porém, não é uma pose fácil de você dizer que o Ramon tá ganhando, porque o Mike, ele tá muito absurdo, cara. E assim, eu fico me perguntando, como será que isso aqui tá da visão dos árbitros? Porque eu sei, cara, que o volume de peito do Mike Summerfield, ele é superior ao do Ramon. E com essa cintura fina que ele tem, a proporção, né, cara, a desproporção, na verdade, positiva que tem, entendeu? Vale muito, digamos assim, vale muito pros árbitros, porque querendo ou não é volume, entendeu? Então, é uma pose, obviamente, do Ramon, ao meu ver, tá certo? Mas é uma pose próxima. E não foi o caso do duplo bíceps de frente. Então, o Ramon, ele por enquanto tá assim em desvantagem em relação ao Mike aqui, pelo menos na análise, tá bom? Indo, pessoal, pro duplo bíceps de costas, aqui, rapaziada, é o seguinte.
Eu curti o duplo bíceps de costas do Ramon, tá certo? Acho que, assim, tá bem na proposta do que o Steve curte. Então, dever de casa foi feito, tá certo? Ele tá conseguindo deixar as costas dele bem expansiva. O ombro dele tá muito proporcional com o braço, com o trapézio. A dorsal dele definitivamente é a mais bonita da line-up, porque você consegue ver todo o lado de cima do dorso. Esse contraste com a linha de cintura é bem bonito. As pernas dele, cara, estão perfeitamente posicionadas para dar, obviamente, esse preenchimento aqui nos adutores. O glúteo tá bem ativado, apesar de que eu achei que ele poderia estar um pouco mais cheio, tá, no glúteo, para marcar mais as fibras, né? Eu acho que isso aqui foi mais questão de finalização, né? Afinal, é difícil você replicar aquele feito lá de 2023, o Ramon realmente estava impecável. Eu acho que essa finalização aqui ela tá bem próxima, porém ainda não superou a de 2023, tá certo? O Huff, obviamente, é o cara mais destacado em termos de detalhe na parte inferior, mas, cara, olha o Mike. Eu sei, tá, que os vincos do glúteo dele não são tão aparentes assim. E isso aqui, obviamente, tem motivo. É porque ele tenta compensar a falta de volume de perna. Tem uma diferença muito considerável da largura da perna dele para a largura da perna do Ramon. Isso, com certeza, tá pesando muito contra o Mike Summerfield, tá certo? Essa perda de peso que ele teve aí nesses dias, com certeza, eu acho que foi mais concentrada aqui do que em outro lugar. Porém, pessoal, é fato que a parte superior, cara, as costas dele, mano, muito forte, tá? Olha como ele, por exemplo, deixa os ombros dele bem rotacionados para a nossa direção, ou seja, ele faz uma rotação externa nos ombros, tanto é que você consegue ver, ó, a parte anterior do ombro dele, a parte da frente do ombro. Já no Ramon, isso fica um pouco mais escondido, e isso aqui no Mike Summerfield deixou para ele com que o tronco ficasse mais encurtado, então o V-taper ele fica mais agressivo. É claro que anatomicamente falando, o Mike Summerfield ele já tem uma vantagem natural nesse quesito, tá certo? Porém, fazendo essa pose aqui, que ele consertou, ele não tá mais fazendo aquele erro que eu apontei aqui no canal. Ele, obviamente, pessoal, tá numa vantagem na parte superior, e na parte inferior, por ele ter tanto detalhe, mais de detalhe inclusive do que o Ramon, eu acho que ele conseguiu diminuir muito essa vantagem que o Ramon tem no preenchimento, entendeu? Então, assim, mesmo que seja uma pose que cada um tem seu ponto forte, eu acho, cara, que o Mike, ele tá, digamos assim, com efeito, ele tá chamando um pouco mais de atenção, sabe? Mas, cara, eu não sei, porque assim, o Ramon ele tá muito completo, não tá faltando muita coisa, mas o V-taper dele não é tão chamativo contra o do Mike, entendeu? Então, assim, é uma pose que dá pra dizer que é um empate, sabe? Eu acho que é a primeira pose que a gente consegue ver como empatada. O Huff, cara, eu não consigo ver ele ganhando essa pose, porque mesmo que ele tenha muita espessura no trapézio, no ombro, a proporção, cara, o V-taper dele tá impressionante. A parte inferior definitivamente é a mais detalhada da line-up, pelo menos olhando por essa imagem. Ainda assim, pessoal, a ausência de uma espessura no latíssimo do dorso dele me incomoda muito. Olha como essa parte baixa aqui das costas dele, tá vendo? Ela não tem tanta espessura, tanta projeção como tem a do Ramon, como tem a do Mike Summerfield. Então isso aqui me impossibilita de ver ele como campeão nessa pose, tá certo? Então novamente batalha entre o Ramon e o Mike, e aqui eu vejo uma pose empatada, ou talvez com uma pequena vantagem para o Mike Summerfield, porque é aquilo, né? Na parte superior ele claramente está melhor do que o Ramon, tá certo? Ele tem mais espessura nas costas como um todo, e na parte inferior ele conseguiu fechar muito o gap, por conta, obviamente, dos detalhes que ele tem no glúteo e no posterior de perna, e da execução de pose que tá muito favorável a tudo aquilo que ele pode entregar dentro aí, né, desse peso limite novo dele, que obviamente afetou a largura da perna dele, tá certo? Agora, pessoal, na pose de abdominais e coxas, eu acho que é nítido demais, né, cara, que o Ramon, ele dos três aqui, infelizmente, é o cara que se saiu pior, tá? E quando eu fiz aquele vídeo lá no meu Instagram, né, cara, postando pra vocês como seria um top 10 dos sonhos, né, e quando chegou a parte do Mike Summerfield e do Ramon, eu fiz um confronto pose a pose. Eu disse que o Mike Summerfield iria ganhar o abdominais e coxas do Ramon. Muita gente não entendeu. Pô, como assim, né? O Ramon tem um abdômen mais emblocado do que o Mike. Mas é que você pode ver, a diferença não é tão grande assim. É claro que a parede abdominal do Ramon ela chama mais atenção porque os gomos são mais espessos, tá certo? Isso aqui obviamente dá uma aparência, né, cara, mais brutal pra essa região aqui dele, mas o problema era isso aqui, ó, ativação de perna. Do jeito que o Ramon tá ativando a parede abdominal dele, que é o jeito que o Steve Weinberg pediu, tá? É bom deixar isso aqui bem claro. É muito difícil você conseguir encontrar o equilíbrio de ativação de perna com a parte superior. Tanto é que o Huff tá conseguindo fazer isso perfeitamente. Olha o abdominais e coxas desse cara, velho. Sabe, tá textbook, mano, tá perfeito. E olha o esforço que ele tá fazendo. O Ramon rindo, é claro que ele não ia conseguir executar tudo perfeito,
por conta, obviamente, né, cara, de que você precisa de muito esforço, tá? Obviamente, tá, pessoal, não é porque você tá rindo que você não vai executar a pose. Olha o Mike Summerfield aqui. Mas eu tô falando, não parece que ele tá se esforçando tanto pra ativar as pernas. Isso aí, obviamente, se reflete na ausência de detalhes aqui, na marcação do sartório, na marcação dos cortes aqui do reto femoral, você vê, ó, tá vendo essa perna daqui principalmente, olha a diferença para do Mike Summerfield. Então assim, como a parede abdominal dos dois não tem uma discrepância tão grande, apesar da do Ramon ser um pouco superior, a perna é o que garante a vantagem pro Mike Summerfield nessa pose. Em alguns momentos ele também tava colocando o vácuo, ele tava ficando bem estético na pose, tá certo? Então assim, pessoal, nessa pose aqui, eu prefiro sim o Huff Diesel, tá? Ele tá mais estético, tá com um V-taper melhor, a pose por si só ela tá assim absurda, porém como a batalha ficou entre o Mike e o Ramon, assim eu acredito, tá certo? Quero deixar bem claro, eu sei que tem muita gente que tá acreditando que é entre Ramon e Mike, mas eu preciso ser sincero com aquilo que eu tô vendo, eu acho que o Mike ele ficou na vantagem, tá certo? Então até agora é duas poses aí pro Mike e uma pose empatada e uma pose também pro Ramon, acredito eu, né? E aqui, enfim, a pose clássica, a pose que eu temia bastante. Depois que eu vi, cara, o Ramon executando no treino, eu fiquei bem tranquilo. E aqui no palco eu também fiquei tranquilo, porque, cara, se comparado com as versões anteriores, meu Deus, cara, essa pose melhorou demais, cara. Agora ele tá estético na pose, dá pra dizer que ele tá mais preenchido, a dorsal tá bem bonita, o braço, né, cara, tá bem posicionado, as pernas, olha como tá bem ativada. Compara essa base aqui de perna com a base de perna do duplo bíceps de frente. Vocês conseguem perceber como uma leve alteração deixa a perna mais detalhada, né? Olhando aqui a parte esquerda da nossa perspectiva, né? Ela tá com os cortes mais aprofundados ali no reto femoral. Isso aqui, cara, poderia ter feito uma diferença muito grande no duplo bíceps de frente, tá? Inclusive, essa base aqui da pose clássica, ela tá até bem semelhante com a base do duplo bíceps de frente lá de 2023 que ele executava, né? E então, assim, cara, realmente, né, cara, são pequenos ajustes que pode fazer uma diferença bem considerável. A base de perna aqui, ela tá muito massa, a parte superior do Ramon tá incrível, essa pose aqui do Huff eu também gostei muito, mas, cara, esse front leg spread do Mike, meu Deus, velho. Não, é sério, tá? É complicado, tá? É claro que vai muito do gosto do pessoal. Tu pode preferir, por exemplo, a pose do Ramon. Mas essa pose do Mike me chamou muita atenção, cara. A largura dele, entendeu? É claro que falta ainda aquele pop a mais no peitoral. Eu sinto que ele perdeu um pouco de peito, entendeu? Mas, cara, o Ramon ele não tem um peito tão absurdo também assim. Então não tem como você expor o Mike Summerfield aqui, sabe? Eu acho que é mais o comparativo com o ano passado. Mas olhando pro confronto, cara, ele tá muito absurdo. Olha os cortes na perna, né? Agora sim, né? Dá até pra comparar com o do Ramon. Acho que até a perna do Ramon tá até mais bonita. Mas sendo bem sincero com vocês, pessoal, eu tô achando a pose do Mike ela mais forte, sabe? Ele fez de duas variações ótimas. E nas duas ele tava muito bom. Só que assim, eu acho que nas poses que o Mike ganhou, ele conseguiu ganhar com a clareza maior, sabe? O duplo bíceps de frente, no caso. E nas poses que o Ramon venceu, eu não sei se foi algo tão claro assim, sabe? Como, por exemplo, o peitoral de lado, sabe? Eu não sei se a proporção dele vai jogar tanto a favor dele ao ponto, né, de criar uma distância grande contra o volume, né, contra a brutalidade daquela pose do Mike Summerfield, sabe? Porque teve alguns momentos que o Mike ele tava realmente muito agressivo, sabe, no peitoral de lado. Então assim, pessoal, o que eu tô vendo até então é uma vantagem do Mike. Porém, parece que os árbitros estão vendo outra coisa. E, pô, se o Ramon ganhar, obviamente, né, cara, eu vou ficar feliz. Só que assim, sendo bem sincero com vocês, assim que terminou o prejudging, a sensação que eu tive foi de que o Mike, ele saiu vencedor. E até, cara, tipo, não vou falar com certa tranquilidade, sabe? Mas nas poses que ele tava superior, parece que ele tava tendo uma distância maior do Ramon do que nas poses que o Ramon tava superior ao Mike, sabe? Então talvez isso aí jogue muito a favor a ele. O Huff pode ganhar? Não sei, cara. Se ele ganhar vai me surpreender muito. Eu tô tirando ele de fora da disputa ali de top 1, top 2. Sendo bem sincero com vocês, eu acho que ele foi o top 3, tá certo? Mas tem muita gente achando, né, que ele pode ganhar aí do Ramon, tá certo? Ou pelo menos, né, ser o top 2. Eu não tô acreditando nisso. Acredito que o Mike aí, ele tá com uma leve vantagem, porém, vai ser decidido nas finais. E tem uma chance alta de ser chamada aí uma batalha somente dos dois, tá, cara? Ou muito provavelmente vai ser dos três, né? Vai ser outra batalha inédita. Se em 2024 foi inédita, Mike Summerfield versus Siban, talvez esse ano seja uma inédita também, né? Uma batalha de 3 caras. Mas quero saber a opinião de vocês, tá certo, pessoal? Desculpa ser uma opinião que não vai agradar a maioria do público aí, desculpa mesmo, mas eu preciso ser sincero, cara, porque além de ser sincero com vocês, eu tô sendo sincero comigo, sabe? Não tem como mentir, cara. Não tem como, tá? Desculpa aí. Mas lembrando, suplementos de qualidade você encontra lá na Groove Suplementos. Se você ainda quiser me apoiar, né, depois disso aqui, espero que você utilize o cupom Carlos, tá? Muito obrigado, tamo junto, valeu. É nóis.